Tá, pessoal? Sejam bem-vindos, né? É, eu achei interessante aqui, pessoal, antes de eu iniciar a aula aqui, estava aqui conversando aqui com o Epitácio e surgiu, eu vou só travar o áudio aqui, que à medida que vão entrando, ele vai abrindo automaticamente aqui, tá? Ok. Aí no final da aula eu abro o microfone, caso precise. Ah, beleza. Então, assim, antes de iniciar a aula, pessoal, eu estava aqui conversando aqui com o Genecido e não com o Epitácio. Eu estou mostrando aqui o de Caruaru, mas a gente deu uma olhada aqui com o de Areias também, né? Verdade, todas as unidades, né? Tanto a. Deixa eu pegar o nome aqui, para eu não errar o nome da unidade de cada um, né? Ó, a 096, que é de Caruaru, a final 097 de Areia, a 099 de Petrolina, a 098 a 122, né? Final 122 de Araripina e a 142002 de Cabo, né? Todas essas unidades aqui, ó, tem a matéria de educação empreendedora, né? Eu até estava conversando aqui com o Epitácio aqui, o cronograma, eu vou abrir aqui, ó, peguei a Areias aqui, nos outros está do mesmo jeito. É para finalizar, ó, dia 23/11, né? Até o Epitácio comentou aí. Porém, essa última matéria aqui, se eu não me engano, teve um colega aqui que ele ministrou, na verdade foi o professor do presencial que ministrou. E aí depois, na outra turma que ele pegou, foi ele que ministrou. É uma matéria extremamente rápida, essa aqui, Educação Empreendedora. Então, ela vai do dia 2/12 até 9/12. Então, pessoal, fiquem atentos que ela não vai terminar no dia 23/11, não. Então, e como está provavelmente aí no demonstrativo de notas de cronograma de vocês, tá bom? Olhem essa matéria aqui, essa educação empreendedora. Agora ela não está disponível para vocês porque ainda não. Ela só disponibiliza na hora que chega na data que ela está programada aqui, né? No caso aqui é o do dia 2/12 aqui. Ó, 2/12 a 9/12, né? Mas ela, assim, ela é bem rápida. Olha, do dia 2/12 a 9/12. E ela só tem essa atividade mesmo. Tanto que é uma aula só. Vai ser no dia 5/12. Realmente é essa data mesmo aqui. Eu e o Epitácio, a gente estava aqui em dúvida, mas eu verifiquei aqui para ver se estava certo, né? Então ela é apenas EAD, viu? Ela não tem aula presencial, né? E vai ser só um dia mesmo. Então, na hora que você for fazer a atividade, né? Depois de eu passar a matéria para vocês, ó, já tem avaliação final, né? Que é um formulário aqui, ó, tem, deixa eu ver quantas tem. Olha, tem cinco perguntas, né? Então fiquem atentos aí, tá, pessoal? Quem estiver assistindo a aula gravada aí, ó, não esquecer dessa UC, tá? Vamos voltar à última aula aqui de manutenção e operação do CEP. Aí já na próxima semana vai ser a primeira aula aí de projetos do sistema elétrico de potência, tá? Então, pessoal, alguns aí já até me enviaram a tarefa, já até corrigi, né? Porque eu pedi para o Gabriel. Ah, não, vai ter ainda. Na outra semana ainda vai ter a terceira aula, né? Então, nessa terceira aula, eu vou utilizar ela para tirar dúvidas, tá? Dessas duas atividades. Mas aí eu já prevendo, já pedi para o Gabriel, né, colocar em todas as salas aí, né, esse material extra da atividade 2 aqui, ó. A instrução técnica, né? O POP para a linha Viva, né? Esse, no caso aqui, era da distribuidora antiga daqui de Goiás, né? Atualmente é a Equatorial.
Porém, esse POP, esse procedimento, essa instrução técnica, ela é a mesma, ela não muda, viu, pessoal? É uma teoria igual a uma teoria da física, né? Porém, é com a roupagem lá, né? Com o logo, com a marca ali da concessionária local. Mas a teoria em si, o passo a passo que você tem que fazer, a quantidade de funcionários ali que vai montar uma equipe, desculpa, gente, que vai montar uma equipe leve, uma equipe pesada, ela é a mesma, tá? Daí eu coloquei esse material extra aqui, né, de orientação para o cesto aéreo, né, o anexo 12 lá da NR12 de máquinas e equipamentos, e o POP, esse POP aqui para você operar uma chave fusível religadora, né? Essa daqui é uma percussora do RA, né, da chave religadora. A diferença é que ela tem, se não me falha a memória, três chaves fusíveis, né, combinada nela. Tem uma religadora monofásica que ela tem, depois eu vou colocar aqui para mostrar para vocês aqui no YouTube tem. Vamos lá para nossa sala lá de manutenção do CEP. Deixa eu já ir aqui em análises. A segunda atividade aqui, pessoal, já vai ser mais fácil da gente discorrer sobre ela, porque a maioria desse material aqui, ó, que eu coloquei, que eu pedi para o Gabriel colocar na material extra da atividade um, ele também faz parte da atividade 2. Só fechar esses aqui que eu estava utilizando para outra aula. Tá dando aula de eletricidade pessoal aqui. Só fechar aqui. Tava fazendo algumas correções, eu tive que alterar aqui na aula. Bom, agora tá ok. Então, atividade 2, pessoal, né? O Fabrício aí, que ele obteve um desempenho, né, excelente aí na execução do serviço de manutenção. Quando ele fala serviço de manutenção, né, para para uma rede de distribuição urbana ou rural, são serviços que do eletricista de rede de distribuição, né? Então, esses serviços de manutenção, né, para um sistema elétrico potência no nível da distribuição, lembra lá instalação do CEP, né, que eu falei que o sistema elétrico ele tem o que a geração, onde você cria energia, depois a transmissão para você fazer o transporte, né, lá de uma hidrelétrica, de uma usina solar, de uma eólica, né? Até você chegar num centro urbano onde você vai ter a distribuição, né? Chega num transformador de potência, né? De uma subestação, aí desse transformador de potência ele vai derivar para as instalações urbanas, né? Ou seja, os postes de seção circular, os postes duplo T, aquele que parece uma bolacha Mabel, né? Aquele quadradinho, é a vantagem que ele já tem um furo, né? Ele já tem um furo nele, você não precisa utilizar é, se- é, cinta para poste de seção circular, né? Você coloca um parafuso passante e aí você consegue colocar a ferragem nele, né? Então é desse serviço de manutenção que ele está falando. É de você dar manutenção religando uma rede, né? Trocando, igual foi na atividade um, né? Trocando a chave fusível que estava com defeito, ou então trocando o elo fusível lá do cartucho que queimou, né? Ou simplesmente trocando só o cartucho ali que caiu no chão e antigamente você só usava uma vara de manobra universal com um pino para você pegar o, o cartucho lá, né, da chave fusível. Hoje em dia, esse pino ele tem o dispositivo anti-queda para justamente, né, evitar dele cair, né? Até antigamente, se não me falha a memória, foi um profissional aí do Pernambuco que ele participava aí de uma empresa, ele que criou, quer ver? Foi isso aqui, ó.
Né, isso aqui só tá insano. Deixa eu pegar um outro aqui. Tá vendo essa cordinha aqui, ó? O pessoal chamava de imbira. É porque antigamente só o DAC, né, o dispositivo de abertura em carga, que ele tem o dispositivo anti-queda aqui. Só que aí esse cartucho ele caía muito no chão, né? Aí quando é uma rede urbana, né, a probabilidade de ter o asfalto, a calçada é grande, né? E é, né, o cimento ali, né? Ele na hora que ele cai, ele racha esse material aqui, que se eu não me engano, é tipo uma fibra de vidro mesmo. Porém, aí o que que esse profissional lá da CIPA fez? Ele criou esse método aqui, que é justamente, né, para você segurar, né, você passa esse laço primeiro aqui por exemplo, na hora que você vai tirar aqui, ó, na hora que você vai tirar aqui, que você aproxima, esse laço aqui, ó, você coloca ele primeiro na chave que está descida aqui, ó, você passa ele primeiro, aí só depois que você vem com a ponta aqui e levanta, porque na hora que o cartucho tá segurado aqui, ó, ele tá em ângulo. Aí na hora que eu venho com um pino aqui, ó, o pino e pego, aí eu levanto ele em ângulo. Eu não posso levantar ele em linha reta, porque senão bate. Aí eu levanto ele um pouco, uns 45 graus mais ou menos, e depois seguro aqui. Mas antes você tem que passar esse laço aqui. Isso era antigamente. Hoje em dia ele tem um dispositivo, né, o pino ele tem esse dispositivo anti-queda aqui, ó. Então, o antigão, né? Ele só tinha esse pino, aí corria o risco de cair. Aí, como ele fica na base, no fundo aqui, ó, tá vendo esse cilindro aqui, ó? Você consegue, né, movimentar ele num ângulo, né? Por exemplo, o pino fica aqui, ó. Se você fizesse isso, ele caía de uma vez. Aí, com o dispositivo anti-queda aqui, mesmo você virar, ele fica ainda pendurado. Então, é comum, você ainda encontra pino universal sem esse dispositivo anti-queda, ainda encontra. Mas na maioria das terceirizadas, e pelo menos as que eu conheço aqui do Goiás, aqui, o pessoal já está utilizando esse pino aqui com o universal com dispositivo anti-queda. Ele já é padrão. O que só tem esse pino aqui de cima, né? Não, pelo menos aqui o pessoal não utiliza mais. Então, ele teve sucesso, né, se não me falha a memória, se você olhar no manual aí de medicina do trabalho da concessionária, pelo menos aqui, pelo conhecimento que eu tenho, você tem que trabalhar no mínimo 2 anos como eletricista de redes para você ter, né, a possibilidade de fazer o curso de eletricista de linha viva e poder fazer manutenção, né, montagens em geral, com circuito energizado. Então, nesse período em que ele atuava em campo, ele verificou que tinham muitas falhas, né, no sistema de operação. Ou seja, quando ele fala operar, é você literalmente executar a manutenção. Lembra, se eu não me engano, eu acho que eu comentei isso. Lembra que eu falei lá em instalações industriais? Se eu não me engano, ou foi em instalações industriais ou então foi em projetos elétricos industriais. Lembra que eu comentei que o projeto industrial, ele você faz um contrato de demanda. Aí, por ter esse contrato de demanda, né, o cliente ele tem direitos, né? Ou seja, ele tem o direito de ter energia ininterrupta. Porém, também ele tem deveres, que foi o que a gente comentou lá em eficiência energética, né? Ele tem o dever, né? Ele tem aquela demanda contratada, né? Ele tem que literalmente consumir a demanda, a porcentagem que ele contratou
do transformador ou da subestação que ele tem, né? Por exemplo, se ele tiver dois transformadores de 500, né? Ele se compromete a utilizar 50%, então ele só pode utilizar 500 kVA ou de apenas um transformador ou 250 dos dois combinados aí, né? Então ele tem que ficar por um ano. Lembra que o contrato ele vale por um ano, né? 12 meses, né? Que aí, passado esses 12 meses, ele pode aumentar essa porcentagem ou até mesmo diminuir a porcentagem do contrato de demanda. Lembra que lá em eficiência energética eu falei que ele paga um valor fixo diferente da gente, o residencial, né? Que dependendo da quantidade de quilowatt-hora que você gasta, você vai pagar proporcional. Já um cliente industrial, ele paga um pacote, ou seja, estou chutando aqui, igual eu chutei lá em eficiência energética. Eu tenho um contrato de demanda com uma certa porcentagem, então eu vou pagar todo mês, se tudo der certo, R$ 10.000. Ah, professor, lá na empresa a gente ultrapassou a demanda. Em vez de utilizar esses 90, nós utilizamos 100%. Então, vai ser 10.000 mais a tarifa de ultrapassagem naquele tempo que você utilizou o 100%, sendo que no seu contrato era 90 e ele só vence 12 meses, né? Que aí você poderia aumentar para 100%. Então, seria 10.000 mais essa taxa de ultrapassagem da demanda. E, professor, além de ultrapassar a demanda por 2 horas, num certo dia aí, o banco de capacitor ele queimou, né? O controlador dele queimou, e daí ele não corrigiu o fator de potência por 3 dias. Então vai ser os 10.000 mais a tarifa de ultrapassagem, estou chutando aqui, mais 1.000, né? Mais a não correção do fator de potência de 3 dias, que aí, sei lá, R$ 300. Então vai ser o 10.000, mais os 1.000, ou seja, 11.000, mais os R$ 300. Então a conta, em vez de ser 10.000, vai ser R$ 11.300. Então isso acontece sempre. E outra, como ele tem esse dever, né, de só consumir a demanda, né, o contrato que ele fez pelos 12 meses, né, e corrigir o fator de potência das suas máquinas, ele tem um direito, né? Esse contrato de demanda dá o direito dele ter energia ininterrupta nos 12 meses na vigência desse contrato. E é aí que pega. Aí, se acontece um problema na rede, né? Esse problema não necessariamente é queda de energia, viu? Pode ser que um isolador ele esteja centelhando, pode ser que esteja uma galha de árvore que ela está sempre batendo ali numa linha e tá causando a instabilidade na rede, daí o pessoal percebe. O SINA lá, né, o operador, que a gente tem um operador nacional do sistema e tem um operador setorial do sistema. Tem um operador aí de cada região aqui. A gente tem o Centro-Oeste, tem no Pernambuco, além do operador, das unidades aí do operador nacional também fica em Pernambuco. Eu sei que tem em Brasília, o nacional, né? Eu sei que tem em Brasília, eu sei que tem em Pernambuco. Agora o outro, se tem outro, eu não me recordo. Só me lembro que o operador nacional tem tanto em Brasília quanto em Pernambuco. Agora o setorial tem em algumas regiões de cada região, né? Tem um setorial aqui do Centro-Oeste, que fica baseado aqui em Goiânia. Tem um setorial aí do Pernambuco, que eu não me lembro onde que ele fica baseado aí, né? Então, esse operador aí, ele vai perceber, né, um, um- algum distúrbio na rede e daí vai precisar fazer uma manutenção, né? O normal, né, segundo a NR10, a prioridade para você dar manutenção na rede é você desenergizar o circuito. Só que se esse circuito for em um local onde eu tenho uma indústria, ou seja, eu tenho um contrato de demanda, eu tenho
né? Como se diz, eu tenho a obrigação, como concessionária de energia do grupo A, né? Eu tenho a obrigação de fornecer por contrato energia ininterrupta para esse cliente. Ah, professor, mas lá na minha empresa tem, sei lá, 5 grupos motor gerador. Então, se cair a energia, né, se precisar fazer uma manutenção, esses grupos motor gerador, eles vão segurar a rede. Beleza, eu concordo com vocês, vão segurar a rede. Porém, como ele tem, além dos deveres, ele tem o direito de ter energia ininterrupta, não interessa. Vai entrar o no break, depois vai entrar em rampa, o grupo motogerador, vai funcionar o período daquela manutenção. Só que a concessionária de energia, ela vai ter que ressarcir esse cliente, porque isso está no contrato de demanda, né? Ela vai ter que ressarcir ou, né, subsidiando, por exemplo, uma conta de, vamos supor que ficou, isso é quase impossível de acontecer, mas vamos supor que ficou o mês inteiro aí. Então, obviamente, ela vai ficar um mês sem pagar aquele fixo, né? Que é fixo de energia, né? Então, para evitar isso, né, e é aquela história, né? Se você é dono ou investidor de uma concessionária de energia, por exemplo, a Neo Energia aí, né? O grupo Neo Energia, você não quer tomar prejuízo, né? Se você adquire um negócio, você quer ter lucro, né? Nesse negócio aí. Então, como é que eu vou fazer para resolver esse problema? É aí que entra os métodos de operação na rede, o método à distância, o método ao contato e o método ao potencial. Na rede de energia, né, de distribuição, basicamente é utilizado o método à distância e o método ao contato. Na linha de transmissão, a gente utiliza a distância e ao potencial, né? Ao contato e ao potencial, eles são bem semelhantes. A diferença é que ao contato, você tem um campo eletromagnético bem menor, né? Um 13,8, um 34,5 kV. Lembrando que o 13,8 por fase tem 7.650 mais ou menos ali volts, né? Na casa ali do quase 8.000. Então esse campo eletromagnético ele é muito menor. O raio de risco, né? Ó, aqui, ó, abrindo a NR10 aqui, ó. O raio de risco, ó, é da casa de 38 centímetros. Aqui, ó, entre 10, né? Nível de tensão entre 10 e 15K, né? Que é o que está a faixa do 13,8. É o raio de risco, ou seja, até onde vai a influência eletromagnética que vai provocar uma indução, é de 38 centímetros. Aí imagina uma linha de 500 kV. A de 500 kV, por exemplo, ó, tá nessa última faixa, ó, entre 480 e 700. O raio de risco é 5 metros, ó, 5 metros e 20, desculpa, 5 metros e 20 centímetros. Então, eu utilizar o método ao contato, aonde o raio de risco é 38 centímetros, eu utilizando uma cobertura de borracha, uma cobertura rígida, eu vou conseguir diminuir o raio de abrangência, né? Por, em função ele da espessura e do tipo de material. Aí por isso que eu utilizo o método ao contato. Eu literalmente vou cobrir a rede, né, com uma proteção. Essa proteção vai diminuir o raio de risco. Aí eu utilizo o método ao contato, que é literalmente eu utilizando o EPI, colocando o EPC na rede, e daí eu faço a manutenção trocando um isolador de disco, por exemplo. Agora, numa rede de 500 ou até mais, né, que está nessa faixa aqui, ó, olha a abrangência do raio de risco. Ou seja, em 5,20 m, vamos pegar lá o desenho aqui, ó. Em 5,20 m, em volta aqui do cabo, eu tenho a abrangência do campo eletromagnético, ou seja, ele é muito forte. Por isso que ele vai numa distância tão grande. Por isso que uma torre de linha de transmissão, ela tem um vão muito grande entre a fase A, a fase B e a fase C. Ainda mais se esse cabo da linha de transmissão
ele for um cabo duplo ou então um cabo quádruplo, ou seja, você tem 4 cabos para cada fase, né? Ou seja, 3 vezes 4, 12, você vai ter, né? 4 cabos para cada uma das fases, ou seja, você vai ter 12 cabos. E imagina a abrangência, né? Imagina eu colocar aqui, né? Vamos pôr uma linha de transmissão aí, né? Aí geralmente eles ficam assim, ó. Quando é 4 por fase, né? Aí você tem um espaçador aqui, parece uma bonequinha aqui, ó. Vou até colocar a cor diferente aqui, ó. Aí você tem esse espaçador aqui, ó. Não é exatamente desse jeito, não, mas a ideia é essa aqui, ó. Você tem um espaçador aqui e os 4 cabos aqui. Aí cada um desses aqui vão ser a fase A, por exemplo, ou a fase B ou a fase C. Aí imagina para cada um, ao centro de cada um dos cabos, o campo eletromagnético aqui, ele ter a abrangência de 5 metros aí, 20 centímetros aí. Olha que, olha o espação que ele não vai dar. Então, esse campo magnético, por ele ser muito forte e ser muito abrangente, né? As linhas de campo eletromagnéticas são maiores, né? Tem mais abrangência, tem mais densidade, né? O pessoal lá da elétrica, né? Da engenharia elétrica chama o beta, né? Densidade de campo eletromagnético, né? Vai ser muito grande. Então, eu simplesmente vim com uma cobertura de borracha e jogar aqui em cima, a diminuição da abrangência desse raio de risco vai ser muito pífia. Então, eu vou ter que utilizar o método ao potencial. Eu vou literalmente entrar no potencial elétrico da rede. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, isso aqui é de linha de transmissão. Esse aqui não está com áudio, não, pessoal, mas não é necessário, não. Aqui, ó. Ó, ele está colocando um espaçador na linha de transmissão, ó. Aí ele está utilizando o método ao potencial, tá? Essa aqui é a tenaz multiangular. Essa garra metálica aqui, ó, ela está interligada com a roupa, ela tem um tratamento químico, né, que é o anti-chama, que você já conhece, e tem um tratamento para transformar essa roupa em uma gaiola de Faraday, ou seja, ele vai estar protegido, né? A descarga elétrica, a corrente elétrica, ela vai ficar na superfície externa, ou seja, da roupa do eletricista. Esse potencial elétrico aqui, ele não vai atravessar o eletricista. E isso é bastante importante. Daí eles fazem, além de um tratamento químico que é o anti-chama, faz um tratamento químico com nitrato de prata, né, que reveste aqui a roupa. É a mesma história que eu falei na aula passada aí, né? Quanto mais você lava essa roupa, geralmente essa daqui o pessoal você utiliza ela quando você está trabalhando. A do eletricista de rede que tem apenas o tratamento químico, né? O anti-chama, né? Que não tem esse para gaiola de Faraday, né? Com nitrato de prata, o pessoal leva para casa, lava, né? E daí ele vai perdendo essa propriedade aí. Mas esse daqui não, esse aqui fica na empresa. Ao menor passo dele perder a propriedade dele, tem até um método para você lavar esse traje aqui, né? Um método a seco aí, né? Ao menor passo que ele perde a propriedade, o pessoal da empresa aí, da terceirizada, já compra outro, tá? Então, ele vai se entrar no potencial dessa rede aqui. Se eu não me engano, essa rede é de 250 quilowatts. Ele vai aqui, ó, entra no potencial. Essa aqui é a tenaz multiangular.
Aí ele precisa desse cabo aqui, dessa ponteira de sacrifício, porque, ó, você vê aqui, ó, ele tá, ó, tá vendo que ele aproximou aqui da rede? Tá vendo que ele já começou o quê? A ter um arco elétrico aqui. Imagina se eu vou com a mão aqui, ó, esse arco elétrico aqui, lembrando que na superfície do arco, ou seja, não estou falando nem internamente, é em média 1000 graus Celsius. Imagina você adentrar, vamos supor que o arco elétrico, sei lá, tenha uma rajada ali de arco elétrico, tenha, sei lá, 10 centímetros, né? Você mede ali 10 centímetros. Só na superfície dele já tem 1000 graus, né? Já 1000 graus já é o suficiente para torrar, né? Uma pessoa. Imagina no internamente nele, quanto que não é a temperatura aí, né? Por isso que ele está no formato de plasma, né? O quarto estado da matéria, né? O Sol, ele é envolto, né? Ele é puro plasma aí, né? Então você utiliza esse método que você coloca essa ponteira de sacrifício para ele queimar, né? Literalmente ele queima essa ponta aqui, ó. Aí depois ele vem e entra em contato. Aí nesse momento ele já entrou no potencial elétrico, né? Entrou no potencial elétrico aqui, ó. Ele já está no mesmo potencial da rede, já que o campo eletromagnético ele é muito forte, né? Não dá para eu simplesmente jogar um lençol e trabalhar ali, né? Eu tenho que utilizar a roupa com tratamento também para gaiola de Faraday, né? Com nitrato de prata. Inclusive, o operador aqui do helicóptero, o helicóptero aqui, ó, a, a tensão potencial elétrica, aqui ele está colocando, ele está só fazendo um exemplo aqui, né? Mas esse é um serviço aqui legítimo. É, esse cabo aqui, lembrando, lá em instalações aí, do CEP, né? A gente viu, e ele está literalmente colocando seções aqui desse cabo, porque você pega um termovisor aqui, ó, ele pode detectar que as trações mecânicas aqui, né, elas podem ter partido um dos fios que fica dentro dele. Vamos supor que a proporção é 16 fios de alumínio para, sei lá, 12, né? 16 para 12 de aço, né? Então, às vezes acontece que um desses aí, né, com as trações mecânicas aí da rede, tem a tração elétrica também, né? Ela se rompe, aí aparece um ponto quente. Aí o jeito seria o certo a se fazer é trocar o cabo. Só que uma coisa é trocar um cabo de uma rede de distribuição, outra coisa é de uma linha de transmissão. Aí você tem que utilizar métodos alternativos, como colocar esse pré-formado aqui na rede para ele diminuir o impacto, né, do fluxo de corrente aqui que está provocando o ponto quente e esse fluxo de corrente ele correr pelo cabo aqui do pré-formado que ele está colocando aqui em volta, tá? Agora, pessoal, voltando à atividade aqui, né? Então vocês estão vendo, tem vários tipos de manutenção. Então, vamos dizer assim, um resumo da ópera é que o Fabrício ele teve um bom desempenho e ele viu vários problemas aí no dia a dia, né, no decorrer aí para ele executar as atividades. Então, o chefe dele, né, diante desse cenário aí, né, ele pediu para o Fabrício fazer um plano de manutenção preditiva, ou seja, prevendo os possíveis problemas que acontecem, né? Isso tem um nome, né? Vamos lá para nossa pastinha lá. Deixa eu ver. SAP Análises. Se eu não me engano, quer ver? Eu já vou fazer o seguinte. A folha de resposta é essa daqui, ó. Vocês estão vendo que ela é bem semelhante à da primeira atividade, né? Algumas perguntas são diferentes, que é relacionado à manutenção preditiva em um circuito energizado. É por isso que com essa introdução que eu fiz aí, né, é, quando você tem um contrato de demanda, ou seja, um circuito, um cliente que tem um contrato de demanda,
a prioridade é você fazer a manutenção com esse circuito energizado. Aí, por exemplo, igual esse dia eu utilizei aqui uma analogia aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi até essa imagem aqui. Vou voltar lá para nossa pasta. Por exemplo, você tem que. Aí é uma manutenção preditiva, ou seja, você prevendo os possíveis problemas que podem ocorrer, né, nesse tipo de manutenção, né? Que métodos você vai utilizar? Então, você vai utilizar um POP, né? Dependendo da concessionária, ela utiliza esse nome antigo, né? Que é o procedimento operacional padrão, ou então o nome aí de instrução técnica, que no final das contas é a mesma coisa. Então, às vezes, você precisa fazer a manutenção em um circuito em que você não pode desligar essa rede. Por que que você não pode? Porque se você desligar essa rede para manutenção, o cliente vai ficar sem energia. Aí é uma Ambev, aí é uma Heinz, ou qualquer outra empresa, a Log Logística, né? Uma empresa lá do Porto de Suape, né? Então, essa empresa, se ela ficar sem energia, a Neo Energia vai ter que cobrir os custos operacionais que ela, né, que ela teve aí. Aí, por isso que ela cria a equipe de linha viva. Daí, a equipe de linha viva, ela vai cobrir, ela vai cobrir essa rede aqui, ó, vai cobrir o poste, vai colocar um lençol aqui isolante em cima desse isolador de disco, esse aqui é um transformador monofásico, né? Por exemplo, eu venho aqui, ó, jogo um lençol, aí tem o bipartido, tem o tripartido, né, para três buchas do transformador. Tem esse daqui, ó, ele tem literalmente, ó, um rasgo aqui, porque esse rasgo ele vai se acoplar aqui na bucha de média tensão aqui, ó, da 13.8. Tem uma proteção que você coloca aqui, ó, em volta dessa chave aqui. Você vai cobrir isso aqui tudo, ó. Vai cobrir a chave. Isso tudo você vai estar aqui, ó, do cesto aéreo protegido, né? O caminhão do cesto aéreo, ele vai estar aterrado, você vai estar isolado da terra e você vai estar utilizando o método ao contato. O campo eletromagnético, a gente viu aí de uma 3.8 aí, né, até a 34 aí, é cerca de 38 centímetros aqui, ó, de abrangência. Então, por isso que eu consigo, eu jogando essa cobertura, ele vai diminuir essa abrangência. Eu, de posse do meu EPI, né? EPI mais EPC, né? Equipamento de proteção individual meu, mas equipamento de proteção coletiva, o cesto aéreo, as coberturas que eu coloco aqui, eu vou poder fazer a manutenção. Aí vamos supor que esse isolador aqui, ó, o isolador que, que segura a base da chave fusível aqui, ele está danificado e está provocando centelhamento. Só que nesse circuito eu tenho o quê? Eu tenho uma indústria, e se eu desligar essa indústria, eu vou ter problema, eu vou ter encargos. Então, eu mando uma equipe, inclusive as equipes que cuidam desses contratos são equipes de linha viva. Aí, essa equipe de linha viva vai cobrir tudo aqui e dar manutenção com o cliente funcionando. Aí, você vai pôr um bypass, né? Literalmente você vem aqui, ó, você coloca o suporte para bypass, aí você pega o cabo aqui, ó, coloca primeiro no suporte, depois o restante dele você leva aqui, ó, para uma garra parecida com essa garra aqui que eu mostrei no vídeo, ó, uma tenaz multiangular muito parecida com ela aqui, ó. É bem parecida aqui, ó, ela aperta aqui bem no primário aqui do transformador aqui, ó. Aí depois eu coloquei no suporte. Eu coloco o suporte aqui na rede, ele é isolante, viu? Aí coloco a primeira garra
do bypass aqui. Depois, a segunda parte da garra, eu coloco ela aqui, ó, no primário do transformador. Aí depois eu volto aqui, tiro do suporte para bypass e conecto bem aqui antes do grampo de linha viva aqui do GLV. Aí sim, quando eu faço isso, a energia que outrora estava passando aqui, ó, direto, ó, ela vinha, né? A energia vinha aqui, passava dentro do elo fusível, vai para o primário do transformador, né? Entra por fase 7.000, né, 965, depois converte para 220, né? Agora ela vai estar passando pelo bypass aqui. Aí é a hora que eu vou descobrir aqui a chave fusível e vou trocá-la. Vou trocar essa chave fusível aqui, porque a energia ela vai estar bypassando esse bypass aqui, essa linha. Por isso que ele é chamado de bypass ou desvio. Daí troquei a chave fusível, né? Retiro o bypass, retiro as coberturas, pronto. Foi feita a manutenção e eu não desliguei esse cliente, ou seja, eu não vou ter que, né, que sofrer encargos aí em função do contrato de demanda, né, por parte aí da concessionária de energia. Aí, pessoal, para a gente. E antes disso, eu tenho. Quer ver, ó, na análise que eu tenho aqui, eu já. Deixa eu só achar aqui o. Anotar aqui, ó. Aí, pessoal, as primeiras perguntas, basicamente vocês já responderam na atividade 1, ó. De que forma você vai preparar a área? Você vai fazer o isolamento da área. É bem semelhante, a diferença é que em vez de você pôr uma escada, você vai estar no caminhão de linha viva, né? Que eu coloquei aqui no material extra de vocês aqui, ó. Esse manual aqui de operação do anexo 12 da NR12 aí, que o professor Hélio Domingos compilou, ajudou a compilar aqui, né? Só que você vai estar preparando aqui, ó, a área. Quais os equipamentos de proteção individual? Basicamente os mesmos. A diferença é o que, ó, a roupa, além do tratamento anti-chama, tem um tratamento químico com nitrato de prata aí para proteger. Os componentes elétricos, ó, lençol bipartido para duas buchas, né? Tem transformador que tem um primário com duas fases, tem transformador que tem um primário com uma fase também, né? Que é isso que eu mostrei aqui no desenho aqui, ó. E nesse caso aqui, cobertura flexível, que são esses lençóis que a gente coloca aqui, ó. Literalmente, ó, esse lençol, ó, tem um pregador aqui, né? Prendedores para lençol, esse aqui é um exemplo de prendedor, ó. Coberturas rígidas, esse daqui que ele está colocando em cima do cabo é um exemplo de cobertura rígida. Quais os procedimentos são necessários aqui, né? Você seguir o item 7.1 desse POP aqui, ó, lá na página 27 de 161. Já coloquei até a referência aqui para vocês ir direto no Lanches. Então, eu não coloquei aqui porque senão ia ficar grande demais, ó. Mas o mais importante aqui, ó, é antes de você iniciar o serviço, deixa eu ver, fazendo inspeção, fazer a APR, né, planejar a tarefa. Ó, o passo 10 aqui, ó. Retirar o religamento automático da rede. Porque se você estiver fazendo o serviço na rede e o religador automático, e geralmente esse circuito tem, esse circuito de indústria, por quê? Porque eu não posso de jeito nenhum deixar esse cliente sem energia. Por isso que ele tem um RA, né? Um religador automático.
Só que aí eu vou ter que desabilitar ele, porque imagina, estou dando manutenção aqui na rede, e aí acontece um curto-circuito, o que que vai acontecer? A proteção ela atua, ela pode atuar, né? Desligando a rede. Só que aí o religador automático, o que que ele faz? Ele habilita a rede de novo. Por isso que eu tenho que desabilitar depois de fazer todo o procedimento de proteção e tal, né? Que estão nas perguntas aqui da linha A, B e C, né? Eu tenho que desabilitar, ó, retirar o religador automático em serviço. Olha, ó. Antes de iniciar qualquer tarefa, deverá ser feita uma verificação de que essa estrutura na qual vai trabalhar é realmente que está identificada na ordem de serviço, né? E no croquis, em seguida, solicitar ao centro de operação e distribuição o bloqueio do religador, ou seja, a retirada do RA, né, do religador automático de operação. Então, dos passos que você vai descrever aqui, ó, o passo, você pode começar no passo 10, tá bom? E é esse procedimento aqui, ó. Deixa eu ir lá no 1 que chama procedimentos iniciais. Ah, não, procedimentos gerais iniciais. Tem vários tipos de procedimento aqui, ó. Por exemplo, vamos lá no sumário aqui, ó. Ó, tem os gerais iniciais, que é esse que você vai listar aqui, né? Que é esse que ele pediu para criar. Procedimentos gerais finais, quando você finaliza o serviço. Ah, eu preciso trocar um isolador de pino. É esse daqui. Preciso substituir um isolador de disco ou de suspensão. É esse. Preciso substituir as conexões em estrutura de encabeçamento, ou seja, inicial ou no final de linha, né? Uma tipo 3. Preciso substituir as conexões, ó, de um fly tap, ou seja, um cruzamento aéreo. Vocês estão vendo, ó? Tem uma solução para cada tipo de problema, ó. Preciso substituir um para-raio de rede. Existe um método que você vai substituir um para-raio de rede sem desligar a energia utilizando a equipe de linha viva de distribuição. Fechou? Quais os componentes que demandam mais manutenção? Chave fusível, né? Elo fusível dessa chave, a chave faca, o isolador de pino, tá vendo aqui, ó? Você pode até utilizar esse sumário para colocar, ó. Eu coloquei só alguns, ó. Tem esse tanto aqui, ó. Instalação do banco de capacitor, instalação do religador de linha. Uai, professor, tem como colocar um transformador, um banco de capacitor em operação, um religador, né? Com a rede energizada? Tem sim. É só você cobrir a rede e utilizar o método ao contato. Ah, então são esses que demandam mais manutenção que eu coloquei aqui. Podem ser mais aqui, ó, inclusive todos esses aqui, beleza? Dimensione a mão de obra. Tarefa de casa aí. Vocês vão encontrar aqui, ó, tem a formação de equipes, mas já dando um spoiler, uma equipe leve, ó, de 3 a 4 eletricistas. Tem equipe pesada que eu vou precisar de mais. Inclusive, eu vou precisar de duas equipes, ou seja, de 6, né? 3 em um caminhão, 3 no outro, ou então de 8, né? 4 em um caminhão e 4 em outro caminhão de linha viva de distribuição. Beleza? Então é isso, pessoal. Deixa eu marcar aqui antes que eu esqueça, pessoal. Tem alguma pergunta aí? Ah, deixa eu desabilitar aqui o rapidão aqui, pessoal. Deixa eu só. Tô vendo aqui já deu as 10 horas. Ok. Só, só habilitar aqui. Ó, Epitácio, Genesi, tá aberto aí o microfone. Tem alguma pergunta aí? Alguma consideração final aí? Não? Então tá, pessoal. Então até amanhã. Ah, sim, Genesi, pode falar aí.
Tá aberto aí, o microfone tá habilitado aí, pode ir. Boa noite, professor Paulo. Boa noite. É, na, no, na instalação do serviço elétrico de potência, a Hum, gente viu lá o tipo de estrutura, né? As N1, N2, isso. N3. Aí eu tenho uma dúvida, professor, quanto àquela estrutura que, principalmente é na parte rural, que conduz apenas um cabo, A né? A roda, monofásica, né? A ruralzona, sim, né? Inclusive, é é essa justamente, daqui, ó. ó, Ó, isso aqui é um aquele nome transformador de se uma dá essa rural. estrutura. Aham. Aquele nome se dá essa estrutura, professor Paulo, né? Com É essa, a, só é a com... tipo U, né? É porque o pessoal chama popularmente de ruralzona, né? Ela é Uhum. chamada de tipo U, né? Porque só tem um isolador de pino aqui, ó. É É, verdade, é porque eu tô lá. Quer ver? Ó, essa aqui, ó. pronto. Ó, isso daqui é uma U3, ó. Só tem uma fase aqui, ó, no encabeçamento aqui final, ó. E É aí verdade. eu tenho um, uma chave fusível, né, no ramal. Aí ela tá ligada direto, ela tá protegendo o ramal aqui. Aí, por exemplo, se tiver um curto-circuito aqui ou um curto-circuito do outro lado aqui, né? Já Certo. que esse é um fim de rede, né? Mas aí ela pode estar passando aqui como se fosse uma tipo 4, né? A diferença é que Uhum. ela vai estar entre uma rede e outra, ela vai estar com a proteção da chave fusível. Aí na hora que ela é habilitada, ela pega e protege aí a rede. Aí essa daqui é a famosa tipo U. Aí essa aqui é a U3, que aí você pode utilizar ela no final, né, para arrematar a rede, né, que o pessoal chama o encabeçamento final ou inicial, né? Quando você inicia literalmente a rede saindo da subestação. Era essa a dúvida? Certo. Muito bem. Aí Obrigado, professor Paulo. em projeto elétrico, na próxima É, matéria, que eu tinha sempre achei essa dúvida. que eu sei que vai ser eu achava que ia ser na próxima semana, ainda vai ser na outra ainda. Aí a gente vai, eu até posso já adiantar e já falar das estruturas básicas antes da gente chegar em projeto. Vou fazer isso, tá bom? Uhum. Beleza, professor. Beleza. Beleza? Obrigado, viu, Com Deus, professor? viu, Genesi? Beleza. Araripina, viu? Falar de isso, Araripina. É isso. Com Deus. Vou parar aqui a gravação Ok. e até amanhã vai estar disponível para vocês